O ponto de vista de Ildebrando Marques. Meus amigos, no ponto de vista de hoje eu vou falar sobre uma operação da Polícia Federal. A Polícia Federal deflagrou, na terça-feira passada, a operação contra-golpe para desarticular uma organização criminosa responsável por ter planejado um golpe de Estado para impedir a posse do governo legitimamente eleito nas eleições de 2022 e restringir o livre exercício do poder judiciário. As investigações apontam que a organização criminosa se utilizou de elevado nível de conhecimento técnico militar para planejar, coordenar e executar ações ilícitas nos meses de novembro e dezembro do ano de 2022. Os investigados são, em sua maioria, militares com formação nas forças especiais. Entre essas ações, foi identificada a existência de um detalhado planejamento operacional denominado de Punhal Verde e Amarelo, que seria executado no dia 15 de novembro de 2022, voltado ao homicídio dos candidatos já eleito presidente da República e vice-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice Geraldo Alckmin. Ainda estavam nos planos a prisão e a execução de um ministro do ministro do Supremo Tribunal Federal, que vinha sendo continuamente monitorado caso o golpe de Estado fosse consumado. Meus amigos, o planejamento elaborado pelos investigados detalhava os recursos humanos e bélicos necessários para o desencadeamento das ações com o uso de técnicas operacionais militares avançadas, além de posterior instituição ou a construção de um gabinete institucional de gestão de crise, a ser integrado pelos próprios investigados para o gerenciamento de conflitos institucionais originados em decorrência das ações. Policiais federais cumpriram 5 mandados de prisão preventiva, 3 mandados de busca e apreensão e 15 medidas cautelares diversas da prisão, que incluíram aí a proibição de manter contato com os demais investigados, a proibição de se ausentar do país com a entrega de seus passaportes no prazo de 24 horas e a suspensão do exercício de funções públicas. O Exército Brasileiro acompanhou o cumprimento dos mandados que estão sendo efetivados ou que foram efetivados no Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e Distrito Federal. Os fatos investigados nesta fase de investigação configuram, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado de Direito Democrático, ou melhor, de Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Quem são, o que foram as pessoas que foram presas? 5 pessoas foram presas com autorização do STF, incluindo aí 4 militares do Exército vinculados às Forças Especiais, conhecidos como Kids Pretos, ou Jovens de Bonés Pretos. O general de brigada da reserva, Mário Fernandes,
o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, o major Rodrigo Bezerra Azevedo e o major Rafael Martins de Oliveira, que estão presos para averiguações, para serem ouvidos, e estão sendo ouvidos aos poucos. Meus amigos, isso foi no ano de 22 que armaram tudo isso, planejaram tudo isso para dar cabo à vida do presidente eleito naquele ano, Luiz Inácio Lula da Silva, o seu vice, Geraldo Alckmin, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vejam só que operações, e isto tudo dentro do palácio, porque tem mais militares envolvidos aí. A operação era grande, sabe? Enquanto aquelas manifestações em frente ao quartel lá em Brasília, aquele pessoal todo a favor do grupo Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, eles estavam maquinando isso, entabulando, projetando essa coisa medonha de matar um presidente e um vice-presidente eleito. Aí, meus amigos, vocês sabem que no dia da eleição, às 7h30 da noite, 8 horas da noite, o Tribunal Superior Eleitoral já estava dando, no dia 6 de outubro daquele ano, o resultado das eleições, e que Lula, novamente, era o presidente eleito junto com Geraldo Alckmin. E já naquela ocasião, meia hora depois, os grandes líderes mundiais, como Emmanuel Macron, da França, como o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, presidente da Alemanha, e outros líderes mundiais, já estavam ligando para parabenizar o presidente eleito. Vejam, gente importante. Não é um país qualquer, não, um país de menor porte, não. Presidente de grandes nações ligando para dar os parabéns. E eles maquinando isso. Foram maquinando, mas viram que o mundo todo estava de olho no que estava acontecendo no Brasil. E matar um presidente da República e o seu vice, e sequestrar um ministro do Supremo Tribunal Federal, era uma coisa muito séria. Mas estava programado, projetado para acontecer a morte de Lula, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e sequestrar no dia 15 de novembro o ministro Alexandre de Moraes. Os caras dentro de carro em pontos estratégicos, no estacionamento próximo ao STF, próximo à casa do ministro, por onde o ministro tinha passado. Tudo dentro de seus carros, já monitorando, que já vinha há muito tempo. Só não contavam a organização, só não contou que houve um acidente de percurso, ou seja, naquele dia, o Supremo Tribunal Federal terminou a sua reunião muito mais cedo do que é de costume. E aí, quando ele falou, não está mais aqui não, o ministro não está mais lá não, abortou, o cabeça da organização abortou a situação. E aí a situação está abortada. Agora tudo isso foi planejado, meus amigos, dentro do Palácio do Planalto. Aí ninguém pode dizer, porque foi construído e encontraram documentos no computador do Palácio do Planalto, se o ex-presidente Jair Bolsonaro estava de acordo com aquilo, ou ele sabia e ficou calado na conta. Porque vocês sabem, logo após a vitória de Lula nas urnas, o presidente se mandou do Brasil e foi para os Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos, aí não deu mais as caras aqui. A passagem de faixa foi dada
pelo vice-presidente da República, aquela coisa toda. E o presidente não votou mais, só depois veio aqueles negócios que, negócio da joia, aquelas coisas todas que foram acontecendo. Mas um de seus representantes, o seu ajudante de ordem, o major, acho que é major, o Cid, Mauro Cid, também estava envolvido, que foi ouvido também esta semana. Esses 4 militares vão responder por isso, que isso é golpe de Estado. Aí vai o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e dá uma declaração nas redes sociais que ninguém vai preso por pensar em matar alguém. Pensar em matar alguém realmente não dá para ir preso. Pensou, é pensamento. Mas acontece que havia um planejamento, havia um projeto escrito, né, estava inclusive foi encontrado pela Polícia Federal, em um dos computadores do Palácio do Planalto, áudio, pendrive ou coisa parecida, maquinando essa história. Aí já é crime. Aí já é crime, não é pensamento só. Aí é crime contra o Estado de Direito, contra a democracia, contra as pessoas mais importantes da nação, que é o presidente da República, o vice-presidente, e o sequestro, e até um possível desaparecimento de um dos ministros importantes do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. O ex-presidente da República e mais 36 indiciados. A Polícia Federal indiciou na quinta-feira, dia 21, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, do PL, e mais outras 36 pessoas no inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado no Brasil. Quer dizer, mais 36 pessoas foram indiciadas e mais o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Olha, foi indiciado Ailton Gonçalves Moraes Barros, ex-candidato a deputado estadual pelo PL no Rio de Janeiro em 2022, major reformado do Exército durante a campanha eleitoral de 2022. Barros se intitulava como o primeiro de Jair Messias Bolsonaro. Foi preso na operação que apurava as fraudes no cartão de vacinação do ex-presidente. Aí vieram outros de patentes da Polícia do Exército, né? Alexandre Ramagem, deputado federal pelo Partido Liberal, foi delegado da Polícia Federal e diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. Também Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro. Foi enquadrado também, ou melhor, indiciado, Amaury Féres, advogado citado no relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do dia 8 de janeiro. Anderson Torres foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Depois da derrota de Bolsonaro, passou a ocupar o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. No entanto, ele foi preso depois de ser acusado de ser conivente e omisso na invasão e vandalização dos prédios dos palácios da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Anderson Lima Moura, bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, coronel da ativa, não é? Foi indiciado. Ângelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército durante o governo Bolsonaro, foi nomeado diretor de monitoramento e avaliação do Sistema Único de Saúde quando publicou
coisas falsas. E também Augusto Heleno, general Augusto Heleno, general da reserva, 77 anos, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, de Jair Bolsonaro. Correia Neto, coronel preso na Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal. É acusado de integrar um grupo que, por iniciativa militares, a aderir a um plano de intervenção militar. Carlos Rocha, engenheiro e dono do Instituto Voto Legal, usado pelo partido PL de Bolsonaro para desqualificar o sistema eleitoral brasileiro. Carlos Giovanni Delavati Pazini, coronel da reserva, também foi um dos militares responsável pela carta enviada ao comandante do Exército no final de 2022. Cleverson Ney, coronel da reserva, ex-oficial do Comando de Operações Terrestres. Estevão Teófilo, general e ex-chefe do Comando de Operações Terrestres, também cabia a ele o Comando de Operações Especiais. Fabrício Moreira de Bastos, bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar de Agulhas Negras. Aí, esse pessoal que ainda tem mais gente, né, dos que foram indiciados na quinta-feira passada, né? Foram indiciados junto com Bolsonaro mais 36 pessoas, a maioria delas pertencente aos quadros das Forças Armadas. Fabrício Moreira de Bastos, bacharel da em Ciências Militares pela Academia de Agulhas Negras. Felipe Martins, já falei dele também, ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro, foi preso preventivamente por 6 meses por supostamente ter deixado o país no avião presidencial de Bolsonaro, que deixou Brasília rumo aos Estados Unidos em 30 de dezembro de 22. Fernando Serimedo é argentino, responsável pela expansão da direita na América Latina. Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército, foi alvo da operação da PF, da Polícia Federal, que investigou o caso da ABIN paralela. Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel, comandou o comando do 1º Batalhão de Operações Psicológicas em Goiás. Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel da Ativa do Exército. Jair Messias Bolsonaro, o presidente, ex-presidente da República e major da reserva do Exército, segundo a apuração da CNN. José Eduardo de Oliveira Silva, e padre da Igreja Católica. Laércio Vigílio, coronel reformado do Exército, em posto de general de brigada, foi um dos alvos da operação Tempus Veritatis. Marcelo Bormevetti, alvo de um mandado de prisão em julho, agente da Polícia Federal. Marcelo Costa Câmara, coronel do Exército. Mário Fernandes, general de reserva do Exército. Ainda, quem mais? Mauro César Barbosa Cid, Mauro Cid, que foi ajudante de ordens, tenente-coronel do Exército, foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nilton Diniz Rodrigues, general do Exército. Paulo Renato de Oliveira Figueiredo, economista e blogueiro, neto do ex-presidente João Figueiredo. Olha só. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, general da reserva. Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel da Ativa do Exército. Ronald Ferreira de Araújo Júnior,
tenente-coronel do Exército, Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel do Exército, Tércio Arnold Tomás, assessor especial de Jair Bolsonaro nos primeiros anos de gestão. Valdemar da Costa Neto, isso é fundamental, porque esse foi deputado, mas agora é só presidente do PL, partido pelo qual Bolsonaro disputou a reeleição. E Sérgio Walter Braga Neto, general do Exército, foi ministro da Defesa e chefe da Casa Civil durante o governo Jair Bolsonaro e candidato na chapa a vice-presidente da República com Jair Bolsonaro. 36, entre eles o ex-presidente. Aí o bicho pega, meus amigos, porque eu nem iria comentar o nome do ex-presidente, mas ele está indiciado. Indiciado não quer dizer que está condenado, não. Vai ser apurado, vai ser ouvido, depois vai para a Procuradoria-Geral da República, né, que vai dar o seu parecer, e vai ser enviado para o Supremo Tribunal Federal. Essa lista toda, desse pessoal todo envolvido em planejar um golpe de Estado logo depois das eleições de 2022. Ou seja, o mais fatídico seria matar o presidente Lula e matar o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. E o terceiro seria, como já vinha sendo monitorado, tocaiado, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, meus amigos, falhou o golpe, porque eles não contavam que, num dos fatos do dia 15 de novembro daquele ano, atrasou a reunião do Supremo Tribunal Federal e eles que estavam em ponto estratégico, um em frente do tribunal, outro no estacionamento perto do carro de Bolsonaro. Quando sai para ele ia sair. Outro, era 4 ou 5 pessoas, cada um. Isso o tenente-coronel do Exército, aquela coisa toda. Aí, de repente, quando passou o tempo, um disse abortou a operação. E aí desvaneceram. Mas, meus amigos, vejam se num país como o nosso, nunca se ouve isso, se chegasse a eles a cumprir esse plano de matar o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o seu vice-presidente, o Geraldo Alckmin. Quando do pleito de 6 de outubro, que Lula foi eleito junto com o Geraldo Alckmin, às 8 horas da noite daquele dia, líderes, presidentes de vários países já haviam ligado para Lula para parabenizá-lo, para dar os parabéns pela vitória. Joe Biden, dos Estados Unidos, na época, também outro foi Macron, da França, foi o da China e de outros grandes países. Só líderes que ligaram naquela data, às 8 ou mais de 8 horas, 8h30 da noite, para cumprimentar Lula pela vitória. Aí, os senhores hão de convir de que isso aí o mundo todo já estava sabendo da vitória de Lula. E os grandes líderes mundiais estavam parabenizando Lula pela vitória. E se matam. Que o plano era matar envenenado Lula e Alckmin. E o terceiro, que seria o ministro Alexandre de Moraes, seria sequestrado e, por consequência, também iriam dar um desaparecimento no ministro. Que rebu não seria isso em termos mundial? Né? Que nunca houve isso. Isso aí nos faz deixar temerosos
com relação ao futuro do país. Desde a eleição de 2022, com a vitória de Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele diz que não participou disso, ele diz, mas isso foi feito dentro do Palácio do Planalto. Como é que os assessores deles, o ajudante de ordens, homem do lado dele, estão fazendo um negócio dele, e disso, e documentação em áudio, em escritos, dentro de um computador do Palácio do Planalto, e o presidente não sabia? Porque os senhores sabem que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem um passado pouco recomendável. Que quando ele foi do Exército, fez um movimento contra os salários, que ele achava que era pouco, e se insurgiu contra os seus superiores. E foi, sabe, fez uma confusão dentro do Exército, e por isso que ele foi expulso do Exército. E pouca gente sabe disso. Os jornalistas mais informados, os homens de comunicação, sabem disso. E isso foi noticiado pela imprensa na época da campanha, que ele tinha sido expulso, mas com todas as regalias de um major. Me parece que era major. Ou era capitão, uma coisa dessa. Recebendo todo... Na Câmara Federal, onde foi deputado por muitos mandatos, também ele era persona non grata dentro de algumas comissões, onde ele chegava aqui, não era nem convidado pela comissão, chegava e queria falar isso, aquilo, outro, e dizer o que não devia, que não estava dentro dos trâmites daquela reunião que estava acontecendo. E sempre foi assim, sempre foi rebelde, sempre se insurgiu contra as coisas. E aí não é de se esperar outra coisa de um homem desse que comandou a nação brasileira por 4 anos. Está aí agora, nessa operação da Polícia Federal, indiciado também, ele mais 36 e 4 ou 5 que já estavam presos, quando a operação teve início, que foi no dia 19 de novembro, né? E agora esse pessoal, inclusive ele, que está no processo pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, um dos alvos desta operação audaciosa era e é o ministro Alexandre de Moraes. E é ele que está na frente dessas, que vai ouvir todos eles, e vai ficar a vítima ouvindo os seus algozes, os seus futuros algozes, que não aconteceu. Não seria de bom alvitre que o ministro Alexandre de Moraes passasse essa responsabilidade para um de seus parceiros, para um de seus companheiros do Supremo Tribunal Federal, para ele se livrar dessa pecha de vítima e algoz, vítima e delegado e juiz dele mesmo, juiz dos seus, aqueles futuros algozes seu, porque vai ficar um negócio nunca visto antes. Um ministro que estava alvo dessa operação para um possível sequestro, sendo o juiz que vai julgar aqueles que estavam para lhe fazer mal. De bom alvitre seria que o ministro Alexandre de Moraes passasse essa responsabilidade para um dos outros 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas que é preocupante muito, meus amigos, porque depois desse governo Bolsonaro, Lula foi preso ainda no governo Bolsonaro, passou uma porção de tempo, quase mais de um ano, numa cadeia federal, numa cadeia da Polícia Federal, soltaram ele, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal
achou que a prisão dele tinha sido ilegal, muito embora sendo ouvido por 3 tribunais, 3 colegiados, né, em 3 estados diferentes, os ministros do Superior Tribunal Federal acharam que foi legal e desmancharam tudo. Lula sai da prisão, tem o registro efetivado pelo Tribunal Superior Eleitoral para ser candidato, vai para a campanha eleitoral e ganha a campanha eleitoral. E foi uma campanha acirrada. E depois de terminada a campanha, ele ganha a campanha e depois vem um fato indecoroso desse, ilegal, feito dentro do Palácio do Planalto por assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E agora está aí nas mãos da Justiça. Ouvi desses, já tem 5 presos e vão ouvir agora mais 35, 36 indiciados junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não sabemos em que isso vai dar. Vai ser uma batalha jurídica nunca visto no Brasil, né? Eu, como não sou dessa área, apenas estou repassando para vocês o que está acontecendo no nosso país, de uma população tão ordeira, tão pacífica, né? Porque se essa população brasileira fosse uma população guerreira, que vai para a guerra, que vai para a luta através de seus direitos, como na Argentina e outros países aqui da América Latina, nós já teríamos tido uma guerra civil. Mas esse povo brasileiro é um povo pacífico, gosta da paz. Agora, os poderes, ou seja, os políticos, os homens dos poderes, é quem querem acabar com a democracia, o Estado de Direito legal e com a liberdade de expressão de uma imprensa que passa coragem, de uma imprensa opinativa, de uma imprensa que vai atrás de ouvir os 2 lados, querem acabar com isso. Ficamos aqui no aguardo para que nada de mal aconteça, mas que eles precisam ser ouvidos para, se forem culpados, pagar por essas ações ilegais que cometeram logo após as eleições do ano de 2022 e que isso não venha a acontecer mais. Isso é muito ruim para uma nação ser ouvida falar em outras pragas, em outros países, em outros continentes, como uma nação que mandou matar o seu presidente, não, políticos de uma outra facção que mandaram matar o presidente, o vice-presidente eleito há pouco tempo, e sequestrar um ministro da área jurídica. É péssimo para o país. Esse é o meu ponto de vista de hoje.